hierarquia sempre está acima de tudo. Então, a partir do momento que você dá autonomia, dá estrutura, o atleta tem que respeitar. Esses jogadores que estão atualmente no elenco do Corinthians são atletas que estariam... Quantos deles estariam no teu plano? Muito. Pelo que a gente sabe, uns 14 jogadores acabam o contrato no final do ano. Uma grande parte disso já está numa idade avançada, não tem condições de renovar. Outros parece que não tem interesse. E a gente já está montando uma estrutura em cima disso. O que é bom é que a gente vai ficar livre praticamente de 8 milhões e 200, se eu não me engano, numa folha salarial aí. Isso nos dá credibilidade para que a gente possa montar uma equipe com um custo muito melhor. Trazer jogadores, essa mesma quantidade, por exemplo, mas com um custo muito menor. Eu já escutei você falando em outras oportunidades que não vai contratar jogador acima de 30 anos. Para compor elenco. Então vai ao encontro da pergunta aqui do Pedro Quintana, que está mandando um superchat aqui de R$5. Obrigado, Pedro. Obrigado. Obrigado, Pedro. Um abraço a todos. Aí perguntando exatamente isso. Augusto, qual será o padrão de contratação no Corinthians, na sua gestão? Diretor junto de você, o presidente, como será o padrão dessas contratações? E eu queria exatamente em cima disso. Como é que vai ser você... Eu faço pergunta na sequência para não misturar muito. Uma pergunta legal. Padrão técnico, senhor Mané. A gente precisa daquilo que eu falei no começo. Eu tenho que contratar pessoas melhores que eu. Não igual e não menos capacitada que eu. Justamente por isso. O Corinthians está num patamar e numa situação, ou você traz pessoas técnicas para te ajudar a sair dessa situação, principalmente na parte de contratação de jogadores, que é o que nós estamos fazendo, monitorando. Quando eu digo que eu não vou contratar jogadores acima de 30 anos, é para compor elenco. Ao contrário, você precisa ter 1, 2, 3 medalhões titulares para ter essa mescla com jovens, porque nós queremos trabalhar muito com base e com bons jogadores. Então, você, por exemplo, você tem um Renato Augusto, que ele tem um domínio, ele é formador de opinião, ele consegue ter vestiário, então ele é um organizador. Então você precisa ter uma pessoa dessa para segurar o canhão para cima de você. Agora, diferente, se você tiver também só um time jovem que não tem tanta experiência, você cria problemas. Então a gente vai ter essa mescla. Então quando eu falo jogadores acima de 30 anos é para compor elenco. Esse não, porque a gente precisa de jogadores que nos tragam receita futuramente. Claro. Aliás, receita de jogador para nós sempre vai ser a segunda opção. A primeira opção sempre será investimento de fora, empresas, patrocínio. Por isso que a gente tem que dar essa credibilidade para que venha essas receitas, para que a gente não dependa só de venda de jogadores, que é o caso hoje, para que a gente não dependa só de chegar numa final de campeonato para que traga esse tipo de receita. Nós vamos montar um time para ganhar tudo, nós não vamos montar time para disputar. Nós não vamos montar time para chegar em final, nós vamos montar time para ganhar tudo. O Corinthians tem que entrar em Não é chegar, é bater não é chegar. Nós temos que montar um time para ganhar tudo. Aí sim eu vou trazer grandes receitas. Aí sim eu posso contar com vendas de jogadores. Mas primeiro de tudo é dar uma estrutura para esse time chegar em todas as finais para ganhar título. E o seu braço direito no futebol? Porque, por exemplo, a gente nota nas administrações aí capitaneadas pelo Andrés, ele nunca teve... Bom, a exceção de quem foi? Do Gaspar? De resto, sempre diretor foi. De futebol? Não, o cara para pensar o futebol, um ex-jogador, alguma coisa. Porque o cara que conhece. Exato. Era o Roberto Andrade, o Duílio, ele próprio Andrés. Quem vai ser essa figura na sua administração? Acho que é o grande problema deles, com toda a humildade, só, mano. Por isso que eu acho que é o grande problema deles. Esses caras nunca chutaram uma bola, cara. Eles nunca... mas o Alessandro que tá lá agora... Mas o Alessandro é um gerente, cara. Agora você tem que ter uma pessoa para controlar isso. Da Inglaterra, pô. E outra, eu quero alguém de vestiário também, alguém que fale a linguagem do boleiro, que me traga a coisa mais mastigada. Só que eu tenho que entender daquilo também. Eu não posso deixar a mercê. Eu não posso fazer tudo o que eles querem. Porque a partir do momento que essa pessoa tem alguém que conheça, ela vai pensar duas vezes. Então eu acho que assim, essas pessoas que lá estiveram nunca chutaram a bola. Nunca entenderam uma linguagem de vestiário. Então como é que ele pode ter o domínio? Eu não posso chegar no meu vestiário e ficar beijando o jogador, cara. Eu não posso fazer isso jamais. Tem essa hierarquia. E outra, eu tenho que renovar um contrato de um jogador desse. Então eu vou pagar pela produtividade dele, eu vou renovar pelo que ele me favorece dentro de campo. Então não vai ter esse coleguismo, a gente vai ter pessoas profissionais, pessoas capacitadas. Já tem alguém em mente? A gente tem alguns nomes que nós estamos estudando, mesmo porque está próximo. Eu não tenho como te falar isso mesmo, porque lá tem profissionais, estão trabalhando. A gente precisa ver a performance dessa equipe que está lá também até o final do ano. Seria muito leviano da minha parte. Não estou falando de jogador de futebol, não. Não, no geral. No geral. O que eu posso te falar é o seguinte, nós vamos trocar uma boa parte disso. Quase tudo eu posso te falar. São 12 diretorias, nenhuma dessas diretorias me interessa. A gente precisa de gente nova, pessoas sem vícios. O Corinthians precisa de uma reformulação e precisa transferir credibilidade para fora do Parque São Jorge. E é isso que nós vamos fazer. Só para pegar o gancho antes dessa pergunta aí,
O Renato Augusto seria uma boa ele renovar e ter ele já para Renato o Augusto, ano que vem? Ou na sua opinião, melhor não deixar? Não, o Renato Augusto ele é craque, indiscutível. É um cara muito importante para o Corinthians, só que não é o mesmo Renato Augusto de 5 anos atrás. Sim. Então não tenho como pagar o mesmo salário do Renato Augusto de 5 anos atrás. O Renato é um cara que pode ser para jogos específicos, alguma coisa. A gente precisaria sentar e conversar, ver uma participação, uma produtividade, aí sim para ele ter um melhor salário. Agora eu não tenho como pagar o salário dele para ele jogar Então, mas jogo, é que eu acho que isso vai ser saber. resolvido antes. Isso no O contrato caso dele encerra agora, no final encerra do em ano, né? dezembro. Aí tem essa atual diretoria que ela tem que conversar dessa forma. Não sei qual, nós não temos como fazer isso, lá é regime presidencialista, o presidente tem a caneta. Agora, se não renovou até o dia 25, o dia da eleição, e se Deus quiser a gente ganha a eleição, no dia 26 pode ter certeza que a gente vai estar sentando para conversar. Caso você ganhe a eleição, você pretende se aproximar do pessoal que está agora para fazer com certeza, troca? Não, tem a transição. É uma transição sim, cordial. Sim, para entender muitas coisas. Já ir colocando o meu pessoal também. Já pensaram nisso? São um mês de transição. A gente assumimos no o primeiro dia útil de janeiro de 2024, mas a partir de 2026 você já tem uma transição para ir já começando, porque, e mesmo assim é muito pouco. Nós queríamos a eleição no começo de novembro, porque pelo menos você teria 2 meses. E se você for analisar, acaba com 14 contratos em dezembro. Praticamente nós vamos ter que montar um Corinthians novo. E sem dinheiro. E sem dinheiro, e não sabemos o que tem lá, o que vai deixar sem jogador lá. de base. Isso. Porque a base foi vendida. Foi vendida. Do Moscardo, por isso que a gente não consegue montar um time. O menino aparece 3 meses, já vende pela primeira oferta. E é isso que nós precisamos voltar. Essa é a realidade hoje. Quer dizer, é um time que não tem a base para você usar no principal, que tem aí pelo menos uns 10 jogadores que o torcedor olha e fala assim, não dá mais para continuar. E, não, quer dizer, não tem dinheiro, não tem a base e precisa renovar. Precisamos conhecer tudo isso. Essa a realidade? Essa é a realidade. A realidade do Corinthians hoje, mas hoje tem molecada aparecendo, se eu não me engano o Wesley não tem nada, o próprio Moscardo... Não, o Moscardo tinha o Chelsea, né? Então, mas dizem que até agora não tem nada. Tivemos uma reunião há pouco tempo com ele, falou que não tem nada. Então nós estamos acreditando nisso. Eu acho que ele tem que pensar no Corinthians também. Ele é corintiano, né? O presidente nosso é corintiano. Essa diretoria que está aí é corintiana. Então ela tem que pensar no próximo. Se ela é corintiana, ela tem que deixar uma estrutura para nós. Mesmo porque ela está vendendo... Tem dúvida disso? Eu espero não ter essa dúvida, né? Mas fico meio... Porque está vendendo tudo isso sem necessidade. Se você for analisar, pela mídia, a gente ficou sabendo, já atingiu a meta e está vendendo. E para onde está indo? Qual seria o objetivo deles? Qual fazer isso? Não sei, isso que a gente quer, a gente vai entender agora no próximo balanço que vai sair. Porque se ele vendeu, vai ter que, né, diminuir as nossas dívidas, né? E pelo que eu estou sabendo, as nossas dívidas vai aumentar em 58 milhões. É isso que nós queremos também entender. Então, é difícil falar hoje, se a gente não está participando, a gente não tem acesso a isso, só vou poder ter acesso a isso a partir, né, da inscrição nossa da chapa e a partir do dia 25, né, que a gente vai ter uma real noção de tudo. Mas é por isso que a gente tem que entrar já fazendo uma auditoria para entender toda a situação e para a gente já saber o que a gente vai...